meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos apresentar as soluções Comprove para ensaios com a norma IEC 61850. A norma IEC 61850 teve a sua primeira versão lançada em 2003 e ela padroniza a troca de informações entre os IEDs e com o sistema supervisório, permitindo assim a implementação do SAS, o Sistema de Automação de Subestações. A norma IEC 61850 ela define a subestação em 3 níveis hierárquicos, processo, B e estação, e em 2 barramentos, barramento de processo e o barramento de estação. Aqui nessa figura dá para a gente analisar bem a definição desses níveis e desses barramentos. O nível de processo é onde se encontram todos os dispositivos de entrada e saída de dados, como atuadores, sensores, disjuntores, os transformadores de instrumento, TCs e TPs. No BEI é onde se encontram os IEDs, responsáveis pela proteção, medição e controle. E na estação é onde se encontra o sistema supervisório. Interligando o nível de processo ao nível de BEI está o barramento de processo. E interligando o BEI à estação está o barramento da estação. Dentre os principais protocolos que a norma IEC 61850 traz, nós temos o Sample Velos e o GUSE. O que são os Sample Velos? Os Sample Velos ou Sample Measured Values, como a norma define, essas duas nomenclaturas, como o próprio nome diz, são mensagens que trafegam na rede Ethernet, levando os valores digitalizados ou amostrados de tensão e corrente dos TPs e TCs até os IEDs. Com isso, nós temos 2 tipos de transformadores de instrumento possíveis nesse contexto. Os transformadores de instrumento não convencionais, os Non-Conventional Instrument Transformers, que são os TCs e TPs óticos, e os transformadores de instrumento convencionais. Para os transformadores de instrumento não convencionais, os TCs e TPs óticos, a Merging Unit é quem realiza a função de receber os valores analógicos de tensão e corrente vindo dos transformadores de instrumento, digitalizar esses valores, esses sinais, encapsulá-los num frame Ethernet definido em norma, padronizado pela norma, e publicá-los na rede Ethernet. Já os transformadores de instrumento convencionais, eles podem ser adaptados para que sejam enviados os frames Sample Velos através da Standalone Merging Unit, que realiza a mesma função da Merging Unit, no entanto, para que permite adaptar os transformadores de instrumento convencionais. E as 3 principais características do Sample Velos são: a primeira delas é que elas são mensagens padronizadas, e isso permite a interoperabilidade entre diferentes fabricantes. São mensagens multicast com valores, com endereços MAC definido em norma, e devido à importância da função dessas mensagens, são mensagens com requisitos de tempo crítico, ou seja, com alta velocidade. Portanto, elas trafegam apenas na segunda camada da rede, na camada Ethernet de enlace, e com alta prioridade. E os Sample Velos eles trazem 3 principais vantagens. A primeira delas é com relação à conexão de cabos. Por quê? O cabeamento de cobre, todo complexo para fazer as interconexões, eles são substituídos pelos cabeamentos, pelos cabos de rede, mais simples. A conexão. E ligado a isso está a economia, porque nós vamos substituir o cabeamento rígido da fiação de cobre por cabos de rede, correto? E com relação à segurança, nesse contexto, nós não vamos mais trabalhar
com grandezas elétricas de tensão e corrente, e sim agora com envio de informações. Portanto, o perigo inerente, por exemplo, a se deixar o secundário de um TC aberto, o que pode gerar uma explosão, nos transformadores não convencionais, num TC ótico, esse perigo já não existe mais. E agora nós vamos definir o GUSE. Tá? O GUSE é um acrônimo, tá? Que a tradução aí vem dizer que é um evento de subestação orientado a um objeto genérico. E o conceito dele é que são mensagens que trafegam pela rede Ethernet, responsáveis por levar informações entre IEDs e para o sistema supervisório. E assim como o Sample Velos, tem a característica de ser uma mensagem padronizada, portanto permitindo a interoperabilidade entre fabricantes diferentes. É uma mensagem multicast com a faixa de endereço MAC definida em norma. E também devido à sua importância da função que ela desempenha, principalmente em relação à função de trip, tá? É uma mensagem são mensagens com requisito de tempo crítico e alta prioridade, portanto, são de alta velocidade e trafegam na segunda camada da rede, na camada de enlace. Tá? E possuem mecanismos de repetição para evitar perdas de pacotes. Mas, como nem tudo são flores, a IEC 61850 ela traz alguns desafios, principalmente ligado à mudança de paradigmas, né? Principalmente com relação à familiaridade com a nova tecnologia. E nesse contexto, o principal desafio está com relação aos conceitos de redes de dados. E além disso, o fato de se adaptar às ferramentas de testes que antes eram utilizadas como uma chave de aferição, agora deve-se utilizar ferramentas de teste que estão envolvidas em redes de dados, portanto, com uma complexidade maior. Pensando nisso, a Comprove traz algumas soluções, tá? Com um bom custo-benefício e soluções simples para o usuário. E nós vamos apresentar algumas delas hoje. A primeira delas é com relação à nossa mala de teste, a CE6710. A CE6710, voltada para testes em secundário, ela realiza testes em todos os IEDs do mercado, possui 6 canais de corrente com 32 amperes, 4 canais de tensão de 300 volts cada, realiza testes, né, em EC 61850 com GUS, Sample Velo, além de sincronismo por PTP, ela é mestre e escravo, né? Faz aferição de medidores, transdutores e qualímetros e reproduz arquivos, né, do tipo ATP, Contrade e PCAP. A segunda opção é a mala CE7012. Essa mala de teste ela realiza tanto os testes de secundário quanto os testes de primário, né? Testes em TCs, TPs, transformadores e resistências. Possui 6 canais de corrente 50 amperes, ela é mais robusta, 6 canais de tensão de 330 volts, assim como a CE6710 realiza os testes em EC 61850, GUS, Sample Velos e sincronismo por PTP, realiza aferição de transdutores e qualímetros e reprodução de oscilografias. E, por ter 6 canais de tensão e 6 canais de corrente, permite teste ponta a ponta em bancada. E com relação aos softwares, tá? O Comprove Test Center ou CTC é a plataforma de softwares da Comprove para poder operar e configurar os nossos equipamentos, as nossas malas de teste. Tá? Possui vários aplicativos para testes em função de proteção manuais ou automáticos para simplificar esses ensaios. E, além disso, possui recursos para testes em 61850 e ele acompanha completo na aquisição das nossas malas de teste, tá certo? E com relação a outros dois softwares nossos,
o Multim Sample Velo e o Simulguse. O Multim Sample Velo, como o próprio nome diz, ele é um multímetro de sample velos. Tá? Por quê? Ele recebe as mensagens sample velo na rede, realizando oscilografias, reconstruções de forma de onda, análises de erro de pacote, dentre outras funcionalidades. O Simulguse ele é responsável por enviar e receber as mensagens GUSE da rede. Tudo isso sem precisar de um hardware externo. Apenas com seu notebook você consegue realizar esses testes. Tá? Então, como eu falei anteriormente, o Multim Sample Velo faz oscilografia das formas de onda, supervisão do tráfego e sinais. E o Simulguse né, proporciona aí a manipulação de conteúdo dessas mensagens. Você consegue configurar vários parâmetros do dataset GUSE, tá bom? E nós vamos fazer 3 demonstrações práticas. Tá? A primeira delas é com o software Multim Sample Velo e a segunda com o software Simulguse. Essas demonstrações serão realizadas utilizando a nossa mala de teste CS7012 para publicar sample velos na rede. Através do Multim Sample Velo nós vamos receber essas mensagens, tá? E oscilografar e realizar a reconstrução dessas formas de onda. E com o software Simulguse nós vamos enviar e receber através da nossa mala de testes, tá? E o software Simulguse também realizará o envio e recebimento dessas mensagens. E por último, nós vamos fazer um teste prático, né, de uma função de proteção de sobrecorrente num contexto totalmente EC61850, utilizando a mala de teste CE7012 e o IED Maicon P446. Então nós vamos injetar, publicar, né, corrente através do sample velos e receber o trip por GUSE.